Vamos à co-infecção por HIV e GBV-C, e eu vou mostrar um pouco da nossa linha de pesquisa sobre essa área e por que eu acho que isso talvez seja uma oportunidade de tratamento. Eu peço desculpas que os slides estão em inglês, mas é porque alguns dos membros da audiência falam inglês, então eu achei que... E também queria que vocês se habituassem com a língua, porque é uma forma, quer dizer, que para fazer pesquisa em alto nível em HIV/AIDS, a gente tem que afundar a cara no inglês, não tem jeito. Então, quando a gente fala de infecção pelo HIV, geralmente tem um raciocínio muito estanque de que você tem uma pessoa infectada por um vírus. Mas, muitas vezes, nos escapa que, na verdade, nós temos muito mais germes dentro de nós do que propriamente células. Nós somos um conjunto que acaba atingindo um certo equilíbrio que é muito frágil para o nosso metabolismo ter um funcionamento adequado. Então, nós somos, na verdade, uma mistureba de germes. Só de bactérias, nós temos 100 vezes mais do que nós temos células. De vírus, é incalculável o tanto que a gente tem. Então, nós temos uma mistura de micro-organismos que estão dentro do nosso corpo, alguns não tão micro assim, né? Mas refletem que a gente vive permanentemente num equilíbrio com o meio ambiente externo. E é claro que essas interações, elas são fundamentais para a gente entender o funcionamento dos organismos e entender cada vez mais como que a gente pode tirar proveito dessas interações. E uma dessas interações que acabou se transformando em uma coisa muito interessante foi a história do vírus GB, de Guibão. Então, ele foi descrito ainda em 1967, depois ele foi reclassificado em 2 tipos, o GBV-A e B. Em 95 e ainda já foi feita a caracterização estrutural genômica do GBV-A e B, todos eles em macacos. Em 95 ainda, eles descobriram que havia um terceiro tipo, o GBV-C, e em 1996 começou a se suspeitar que o GBV-C, quer dizer, aliás, foi descrito um outro vírus que foi identificado em alguns casos de hepatite aguda. Então, eles achavam que estavam diante de um outro vírus de hepatite viral e, seguindo as letrinhas do alfabeto, deram o vírus da hepatite G, por Linen, em 1996. Mais tarde, eles começaram a perceber que a sequência genética desse GBV-C, que já havia sido identificado em macacos, era praticamente idêntica ao vírus da hepatite G, que Linen sugeria como um agente da hepatite. E pior, depois se começou a perceber que essa relação tinha sido espúria. Na hora que se procurou confirmar se o GBV-C estava associado a algum grau de hepatite, algum tipo de hepatite, se percebeu que isso não era verdade. Então, o GBV-C, ele é um vírus que infecta seres humanos e é um vírus à procura de uma doença. Então, a gente ainda não conseguiu identificar nenhuma doença clínica que seja associada com a infecção pelo GBV-C. Pela sua estrutura genética, que vocês estão vendo aí, ele é classificado como um flavivírus. Então, ele tem, vamos tentar memorizar aqui, as 2 proteínas do envelope, E1 e E2, e as proteínas não estruturais que se seguem. Parece muito com os outros flavivírus e parece muito com o vírus da hepatite C. E a gente consegue identificar esse tipo de vírus em vários primatas, incluindo seres humanos, chimpanzés e até alguns vírus do Novo Mundo, alguns macacos do Novo Mundo. Então, o GBV-C, ele tem características que, homologia, que, dependendo de um certo nível de diminuição de identidade, eles acabam sendo classificados como GBV-C A, B e C. Agora, entre os GBV-Cs, o que a gente está percebendo são dados não publicados do grupo do David O'Connor, que ele tem identidade de sequência de aminoácidos que é variável entre o GBV-C que você isola em seres humanos e o GBV-C que você isola em macacos que vivem na África. Então, vocês estão vendo aqui uma árvore à direita, mostrando que os seres humanos estão relativamente mais distantes do que os outros 3 macacos que vivem no
na região do centro-oeste africano. O GBVC ele tem 9.400 nucleotídeos, então, portanto, como eu falei no slide anterior, um flavivírus, replica em várias células do sistema imune, incluindo linfócitos e células dendríticas, e ele é transmissão parenteral, sexual e intravenosa, com o uso de droga intravenosa, que é muito parecido, vocês estão vendo aqui, com o HIV. E, curiosamente, a gente verifica que muitas pessoas absolutamente assintomáticas têm uma quantidade de vírus circulante relativamente alta. Agora, também é interessante saber que a presença de anticorpos contra a proteína E2 do envelope praticamente denota que essa pessoa não tem mais vírus circulante, ou seja, está associado com a depuração viral. Então, a presença de viremia e anticorpo contra E2 são mutuamente exclusivas. Tudo isso era muito anedota e conversa até 2001, quando saíram 2 estudos no mesmo número do New England Journal of Medicine, que analisou a presença desse vírus em coortes de pessoas que viviam com HIV antes da era de tratamento antirretroviral. Essas coortes eram materiais armazenados em vários centros americanos, que eram as coortes MAX, e aí vários pesquisadores tiveram acesso a amostras dessas coortes para fazer observações extremamente interessantes. Observem aqui que nós temos a sobrevida, que são os dias após o diagnóstico da infecção pelo HIV, e do lado aqui a sobrevida, ou seja, pessoas que tinham morrido ou não de AIDS. E aqui você tem as pessoas que eram negativas para vírus e anticorpos, estão aqui do lado de baixo, uma curva de progressão para a doença que a gente esperaria. Aqui as pessoas que tinham anticorpos e, portanto, tinham eliminado o vírus da circulação. E olha o que apareceu aqui. Tinha um grupo de pessoas que tinham só a presença desse vírus, aqui no momento 0, que tinha uma taxa de progressão muito inferior àqueles grupos de pessoas que não tinham vírus circulantes. Uma relação fraca também foi encontrada entre o aumento da quantidade de vírus no sangue e a carga viral de vírus HIV. Então, nós temos uma relação inversa, sugerindo um papel, portanto, protetor do GBVC contra tanto a progressão para a doença quanto a multiplicação do HIV no hospedeiro. E se vocês olharem aqui, a quantidade de vírus GBVC que você encontra no sangue dessas pessoas é muito superior à quantidade de vírus que você encontra de HIV. Então, nós temos aqui carga viral 10 elevado à 7ª, que são 10 milhões de cópias, 100 milhões de cópias de vírus, muito superior ao do HIV. E isso é tolerado pelo sistema. Nessa mesma revista, no mesmo número, um outro grupo publicou um trabalho corroborando esses resultados. Observem que a progressão é influenciada pelo GBVC, pela viremia do GBVC, independente até da quantidade de vírus e independente do CD4 de partida no momento do diagnóstico. Então, esse efeito é mantido nos diversos estratos. E, naquela época, se fez muita repercussão a respeito desses trabalhos, porque se imaginou que o GBVC pudesse ser alguma coisa que fosse nos ajudar no combate à epidemia de HIV/AIDS. Só que o tempo foi mostrando que esse efeito ele parece ser relativamente discreto. Então, vários outros estudos começaram a avaliar essa associação, alguns deles até sugerindo que ela não era verdadeira. Mas, de uma forma geral, os diferentes estudos realizados de 2001 até poucos anos atrás mostravam que, de fato, em meta-análises, essa associação era benéfica para o hospedeiro, tanto no começo, após a soroconversão, quanto nas fases tardias da infecção pelo HIV. Então, se postulou que o GBVC pudesse ter um efeito benéfico. Ele poderia, talvez, bloquear a entrada do vírus na célula, ele poderia diminuir a multiplicação do vírus na célula, ou ele poderia ter outros efeitos via sistema imune que preservassem o sistema imune das pessoas infectadas pelo HIV. Aí a gente começou a se interessar nesse assunto e tivemos a curiosidade, ainda em 2003, 2004, de começar a estudar essa associação nas coortes brasileiras. Então, a Tereza, que vocês estão vendo aqui, capitaneou um trabalho
que procurou avaliar uma coorte de pessoas que eram recém-infectadas aqui em São Paulo, que a gente começou a constituir no nosso grupo, para ver qual que era a frequência do GBVC entre elas. Então, essa coorte ela usava um método de sorológico para identificar pessoas que haviam se infectado há cerca de 6 meses, teve uma busca prospectiva de casos, e a gente conseguiu colocar nessa coorte alguma coisa em torno de 230 pessoas recém-infectadas usando essa metodologia, que na época era conhecida popularmente como STARS. A gente fazia o nested PCR para identificar a presença de viremia no sangue, depois fazia um real-time para ver a carga viral do GBVC, recebemos uns kits de sorologia para anti-E2 de um colega que trabalhava na Roche, Dietmar Zdunek. Ele deu para a gente uns 4 kits de ELISA e a gente começou a rastrear a nossa coorte. A gente já tinha carga viral e CD4 de todo mundo, fizemos o delta 32 e fizemos uma fenotipagem nessas pessoas. Então, a gente encontrou algo parecido com o que a literatura vinha descrevendo, uma presença de viremia de 26%. Então, 1/4 da coorte das pessoas que viviam com HIV já tinham o vírus GBVC no momento que eles fizeram o diagnóstico do HIV, foi na primeira amostra. Eles também tinham, 1/4 deles tinha anticorpo, que acaba sobrando metade deles que não tinham tido contato com o vírus, ausência de anticorpo e de viremia. Era uma coorte basicamente de homens gays, mas tinha também algumas mulheres e alguns heterossexuais. O CD4 de partida era alto, compatível com uma infecção recente, como uma carga viral também ao redor de 20 mil cópias, próxima de 20 mil cópias, que é a fase 5 de FIBIC, daquele trabalho que classificou as fases iniciais da infecção pelo HIV, feito pelo grupo do Mike Bush, em São Francisco. Então, eram todas de infecção recente mesmo. E aí, o que a gente fez? Começou a analisar qual que era a ocorrência de GBVC ao longo do tempo e percebeu que havia uma densidade de incidência de 3,6 por 100 mil casos por ano, o que sugeria que essa infecção vinha acontecendo mesmo nas pessoas negativas, numa frequência não tão alta assim. E aproximadamente 10 para cada 100 pessoas acaba eliminando o vírus a cada ano durante essa coorte, foi o que a gente encontrou nesses nossos achados. Então, a gente conseguiu caracterizar, né? Quer dizer, fizemos um trabalho de determinação de como que andava o GBVC aqui no Brasil. Então, a gente encontrou essa frequência considerável de GBVC, 26% de viremia, 24% de anticorpos. A gente caracterizou o vírus, a maioria era do subtipo 2B, seguido do 2A e alguns poucos casos do subtipo 1. Mas uma coisa que aconteceu naquela época é que a gente estava fazendo um trabalho com Douglas Nixon de avaliar a ativação celular também em pessoas que tinham infecção aguda pelo HIV. A gente tinha esses dados armazenados lá no laboratório, e aí o que eu falei para a Tereza? Falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos analisar como que o GBVC ele tem uma carga viral tão alta, como também ajuda essa ativação celular que o HIV tinha. Nós éramos um laboratório que se dedicava muito a estudar a ativação celular na infecção pelo HIV. A gente continua fazendo bastante isso. Então, a gente fez um painel bem simples, CD3, CD4, CD38 e CCR5, que era para ver onde estavam os linfócitos TCD4 e qual era o grau de ativação deles. Então, nós pegamos, primeiramente, 30 pacientes. Aqui tem 49, eu vou explicar a vocês depois por quê. E a gente fez esse painel. E o que a gente encontrou foi uma coisa muito curiosa. Vejam aqui que nós temos as pessoas que não têm HIV, tá certo? Aqui você vê uma ativação celular baixa, né? Uma expressão de CD38 bem baixinha. Quando você vinha para cá e colocava um paciente HIV positivo e não tinha viremia, tinha aqui, olha, uma quantidade, nesse exemplo, 26% tinha CD38 na superfície de linfócitos CD8. Mas, quando ele tinha o GBVC, começavam a aparecer uns números menores, quer dizer, essas pessoas pareciam que tinham um grau de ativação menor. E, na hora que a gente foi comparar isso um grupo com o outro, nos deparamos com esse achado, foi impressionante, nesses primeiros 30 pacientes. Observem aqui, olha. Então, a gente tinha menos ativação de CD4 e CD8, pela expressão de CD38, e de CCR5 a gente tinha menor ativação, menor expressão nas células TCD8.
A gente achou aquilo, nossa, deve ter sido uma coincidência. Então, a gente descongelou mais 20 amostras e fizemos de novo, daí que dá aqueles 49 casos, entendeu? Juntou os primeiros 30 com mais 19, e confirmamos que essa era uma tendência muito forte que a gente tinha dentro dessa casuística nossa. E aí, aquela relação de ativação celular com HIV que a gente estava vendo, já desde vários outros grupos já haviam descrito, a gente via que ela era presente, confirmada aqui nesse todos os casos que a gente analisou. Agora, quando a gente plotava o GBVC por essa ativação, parecia uma tendência inversa. E quando a gente fez isso, então, a gente percebeu que essa associação entre o HIV e a viremia do GBVC parece que tem efeitos diferentes no que se diz, no que está relacionado com a ativação celular. Daí, o que a gente fez? Nós vamos separar os dois grupos, pessoas que eram GBVC virêmicos, GBVC não virêmicos, para encontrar isso aqui, que foi muito interessante. Os não virêmicos, eles tinham, em azul aqui, uma relação mantida entre carga viral de HIV e ativação celular. Os não virêmicos perdiam essa associação. Então, o que a gente suspeitou foi que essa associação entre a carga viral do HIV e a ativação celular é perdida com a presença da viremia pelo GBVC. Quando a gente foi fazer uma análise multivariada, a gente percebeu que esse efeito ele era independente tanto da presença da mutação CCR5 delta 32, que ocorria em cerca de 8% da nossa coorte em heterozigose, independente da carga viral e independente da contagem de linfócitos TCD4. Então, a gente encontrou que a associação entre baixa ativação de CD38, baixa ativação de células TCD8 e a presença de viremia pelo GBVC é um fator independente dos outros marcadores de progressão para AIDS em pessoas que vivem com o vírus. Para confirmar esses achados, a gente fez outros marcadores de ativação, CD25 e CD69, para encontrar também que tanto o CD69 quanto o CD25 estavam reduzidos na sua expressão, tanto em CD4 quanto em CD8, o que não acontecia para HLA-DR. A explicação que a gente encontrou na época é que a expressão de HLA-DR sofre muito com o processo de congelamento de células mononucleares de sangue periférico, talvez seja por isso que a gente não tenha identificado aqui. Outros grupos depois confirmaram esse resultado. Então, a gente percebeu que o GBVC ele está associado também à redução de outros marcadores de ativação. Esses resultados foram confirmados por 3 outros grupos. E, em especial, o grupo do Jack Stapleton, que é quem trabalha mais com GBVC nos Estados Unidos. Ele não só mostrou que essa ativação é reduzida pela presença do GBVC, como ele também pôde demonstrar em linfócitos TCD4 que ela se distribui, esse efeito se distribui em CD4 naive, memória central, memória efetor e efetoras, e em CD8 também em naive, memória central, memória efetor e células efetoras. Então, é um efeito que ele está distribuído em todas as subpopulações dos linfócitos T. E esse trabalho foi publicado agora em novembro de 2012. Então, para expandir isso daqui, a Tereza deu a ideia também da gente olhar para as células T reguladoras. Fez um painel também de células T reguladoras em alguns desses indivíduos, utilizando um painel bem restrito para a gente achar onde estão essas células nas pessoas, usando a citometria de fluxo. Então, a gente pegou só as células TCD4, que expressavam, tinha uma alta expressão de CD25, que tinha uma baixa expressão de CD127 e eram positivas para FOXP3. Então, esse é um critério bem rigoroso para você achar as células T reguladoras. E o que a gente encontrou foi que as pessoas com GBVC virêmicos, eles tinham uma frequência maior de células T-reg. Esses dados ainda, então, eles não foram publicados, a gente está esperando consolidar um pouco mais para submeter para publicação. Agora, tudo isso vinha andando, até que um dia chega o David O'Connor aqui no laboratório para mostrar um projeto que ele estava fazendo de desenvolvimento, de pesquisa de novos vírus na África. Então, qual que era a natureza do projeto dele? É um projeto brilhante. Ele pensa da seguinte maneira: se o HIV passou do macaco para o ser humano, do chimpanzé para o ser humano, o HIV1 especialmente,
Você tem que ter algumas condições que permitam que essas zoonoses, elas que são transmitidas vez por outra para seres humanos, se fixem nos humanos. E uma das formas de você fixar uma nova zoonose no ser humano é que o ser humano que pegar, ele vai ter que ter algum grau de sensibilidade para aquele vírus que os outros seres humanos não tinham. Então, qual que foi o raciocínio? Vamos estudar na região onde existe contato na África entre seres humanos e macacos, especialmente aqueles seres humanos que têm algum grau de deficiência imune. E, em especial, na África, as pessoas que vivem com HIV/AIDS. Será que eles podem, a partir dos macacos, terem infecções, transmitirem infecções para seres humanos que se fixem nesses seres humanos e comecem novas epidemias? Então, ele montou um projeto onde eles vão para um parque de Kibale, em Uganda, e colhem, na primeira fase, coletar amostras de macacos. E aí ele trouxe esse slide aqui, que foi impressionante. Então, vocês estão vendo em azul, aqui são 3 tipos de macacos que vivem naquela região. Em azul, né, as bolinhas onde eles achavam o vírus da imunodeficiência símia. Então, vocês estão vendo aqui, ó. E o projeto deles teve tanto sucesso que eles conseguiram identificar o vírus da febre hemorrágica de símios e até caracterizaram um novo vírus de febre hemorrágica de símios que eles conseguiram isolar em alguns desses macacos de lá. Isso foi submetido para publicação já, eu acho que já está no prelo. Agora, o que mais me chamou a atenção é que em vários desses macacos ele encontrou GBVC. Vocês estão vendo ali, ó, aquelas bolinhas verdes. Mas o que é mais impressionante disso daí é que aonde você tem o GBVC, em geral, você encontra também o SIV, dando para a gente a impressão que esses 2 vírus eles gostam de andar juntos e permitindo a gente levantar a hipótese que o GBVC possa fazer parte do mecanismo que os macacos acabaram desenvolvendo para tolerar o SIV e evoluir para uma infecção não patogênica. E aqui são os dados totais. Vocês vejam que aonde tem o GBVC, em geral, você encontra o SIV. Então, no Red Colobus, por exemplo, quem era GBV positivo, 48% tinha SIV. Quem era SIV, 82% tinha GBVC. Então, eles andam muito juntos. Essa relação ela é muito forte entre um vírus e outro, pelo menos na natureza, nesse local. Então, a gente acabou conversando muito sobre isso, e isso motivou um trabalho que ele está começando a fazer lá, que ele vai experimentalmente agora infectar macacos rhesus que têm SIV com GBVC para ver o que acontece. Será que ele consegue reproduzir esse tipo de interação no macaco rhesus? E será que o GBVC no macaco rhesus pode levar a uma doença menos agressiva? Então, é isso que nos próximos meses, se o projeto for financiado, a gente vai ter condição de responder. Agora, um outro dado impressionante que foi publicado recentemente foi do grupo do Mike Bush, onde ele estudou coortes de pessoas HIV positivas que haviam recebido transfusão de sangue. O grupo dele, no Banco de Sangue de São Francisco, tem uma estrutura fenomenal para coletar de todos os doadores e receptores amostras que fazem parte de um banco e de um repositório, onde ele pode depois acessar para outros estudos e outras circunstâncias. Então, o que mais é interessante é que ele partiu de um número de pessoas que ele tinha um par do doador do receptor e do receptor antes e após a transfusão, para saber se eles, primeiro, eram negativos para GBVC antes de receber a transfusão, se a bolsa que foi dada para esse indivíduo HIV positivo tinha GBVC ou não, e saber depois se ele soroconverteu, ou se ele se transformou num indivíduo virêmico. Então, ele conseguiu achar um grupo de pessoas que era negativa para GBVC, foi transfundido com o sangue de um GBVC positivo, e ele se tornou positivo depois. Gente que era negativa, recebeu sangue de negativo e nada aconteceu. Ou gente que era positiva e também não mudou muito depois da transfusão. E ele encontrou um achado fascinante. Observe os indivíduos que partiram de negativos e se transformaram em positivos com a transfusão de sangue. E observem a sobrevida.
Aqui, nós temos os indivíduos que eram negativos e continuaram negativos, os indivíduos que já tinham anticorpos prévios. O que ele encontrou, em resumo, foi que os indivíduos que eram GBV-C negativos receberam a infecção durante a transfusão, tiveram uma redução de mortalidade de 55%. Então, eles não estão mais vendo uma pessoa que tinha vírus antes ou não, por exemplo, como foi a coortes Max, ou nos indivíduos nossos recém-infectados, onde eles provavelmente já tinham GBV-C antes da infecção pelo HIV, já que o HIV tinha sido transmitido nos últimos 6 meses. Aqui eles estão pegando o momento da transmissão do GBV-C para esses indivíduos infectados e vendo o que acontece com eles com o tempo. Então, eles têm uma relação causa e efeito muito mais precisa. Esse efeito foi tão impressionante em redução de mortalidade, na época ainda que não existiam antirretrovirais, que motivou um editorial na mesma revista, onde David Gretsch ele faz a seguinte alusão: será que não é a hora da gente começar a pensar no que seria a primeira bioterapia contra o HIV? A gente pegar esses indivíduos infectados pelo HIV e dar o GBV-C? GBV-C, segundo a minha querida amiga Esther me diz, ele pode ser transmitido para os receptores em até 8% das transfusões de sangue que acontecem todos os dias, em todo lugar. Então, é um evento extremamente comum e ainda nós não conseguimos identificar qualquer risco nesse tipo de infecção, tanto que GBV-C não faz parte do arsenal de rastreamento de pessoas doadoras de unidades de sangue. Então, a Vivi está trabalhando comigo, a gente está com essa ideia há muito tempo, de começar, de construir, a gente tem o primeiro rascunho do que seria o primeiro estudo para ver se a gente podia usar o GBV-C como um agente terapêutico. Alguns grupos também estão tentando fazer isso, eles estão começando a desenhar os projetos de pesquisa clínica para fazer o que nós poderíamos apelidar de bioterapia. Quais pacientes poderiam se beneficiar dessa bioterapia? Quem é que a gente colocaria num estudo desse? E a nossa ideia até agora seria pegar aqueles indivíduos que têm maior ativação celular, baseado naqueles achados do nosso grupo de 2009. Imaginando que o GBV-C reduz a ativação celular, que tal escolher aqueles não respondedores imunológicos, que têm altos níveis de expressão de CD38 e não têm recuperação com contatos TCD4, e infectá-los com GBV-C para ver o que acontece. Como que a gente infectaria esses indivíduos é uma questão de segurança ainda que a gente tem que avançar e debater um pouco mais. E quais seriam as medidas que a gente veria depois para ver se a gente vai ter um efeito com esse tipo de intervenção? A gente ainda está em debate para poder desenvolver essa ideia. Então, nós estamos, talvez, num ponto onde a gente tem conhecimento suficiente para imaginar que o GBV-C é um vírus que ele é seguro para os seus portadores e que, no caso da infecção pelo HIV, ele possa trazer um benefício significativo que possa nos ajudar a essas medidas que têm sido discutidas nessa última semana aqui no nosso curso de cura funcional. Então, é essa que era a visão que eu queria dar para vocês, e agradecer à Maria Tereza pelo esforço que ela fez nos últimos anos em gerar todos esses dados, aos nossos colegas do laboratório que trabalharam no repositório, com apoio no começo do Laboratório de Retrovirologia da Unifesp, as contribuições intelectuais do grupo do David O'Connor e a Esther Sabino, que tem trabalhado com a gente desde o começo no projeto, inclusive discutindo essa ideia do tratamento de GBV-C, a Kátia Bassiqueto, que na época era do programa municipal que nos ajudou a montar a coorte, Dietmar Zdunek, que deu os kits, o Douglas Nixon, também na realização de vários ensaios que nós fizemos, e o Dude Levy, por causa dos ensaios para carga viral de GBV-C, tecnologia que ele transferiu toda para a gente. Então, para finalizar, eu queria só fazer uma mini propaganda. Esse é o site novo do nosso programa de alergia e imunopatologia. Então, se vocês depois quiserem nos visitar, nosso grupo aqui nosso programa está sempre à caça de talentos, de pessoas que queiram trabalhar conosco. A gente frequentemente tem vagas de doutorado, mestrado e pós-doutorado abertas para vocês. No nosso grupo, a gente tem uma vaga de pós-doc pelo PNPD, tem uma vaga de pós-doc em um estudo de microbioma, e um de doutorado direto em pesquisa de microbioma. E
o grupo do EDES também está procurando por pessoas, da Verônica, que vocês conheceram aqui, da Luísa Guilherme, então estão todos, e do Jorge Calil, nós estamos trabalhando sempre para criar oportunidades para vocês procurarem, virem trabalhar conosco. Então, é uma satisfação enorme receber quem estiver interessado, basta visitar aqui o nosso portal. Eu acho que a gente podia abrir, então, para perguntas e debates sobre esse tema. Muito obrigado. Duas perguntas. Vamos lá. Primeiro, eu queria que você discutisse, né, vamos dizer, a dualidade do GBVC como um flavivírus em relação ao que se conhece, por exemplo, de coinfecção HIV, HCV, né? Que, na verdade, a coinfecção, ela enfim, os dados na literatura sugerem que ela é uma situação de exacerbação da doença causada pelo HIV, né? E aqui a gente teria um papel oposto. A segunda pergunta é se você tem alguma ideia ou se conhece algum dado sobre a suscetibilidade do GBVC a esses novos inibidores de protease criados para HCV, que isso poderia se tornar uma ferramenta importante nos seus estudos em vivo para tentar inibir o efeito do GBVC, etc. Então, a primeira pergunta a respeito da relação entre GBVC e hepatite C, há, de fato, estudos controversos que mostram, alguns deles apontando até que uma possibilidade de piora, mas é muito mais difícil se analisar fator de progressão em hepatite C do que em HIV, na minha opinião. E ainda tem muito pouco estudo realizado para a gente tirar uma conclusão a respeito. A gente já cometeu um erro no passado, tentando relacionar GBVC com hepatites, inclusive com hepatite crônica, na época da descoberta do próprio vírus, quando ele ainda tinha sido apelidado de vírus de hepatite C. Então, eu acredito que deve ter um pouco de artefato nesses dados. Mas, de qualquer maneira, mesmo havendo alguma suspeita nesse sentido, a gente pode controlar para que isso não seja um problema na realização desses estudos. E a segunda, eu não conheço nenhum dado desses inibidores de protease e seu efeito contra o GBVC, então não tem como te responder essa parte. Esper? Quem? Fala, Camille. Eu tenho também duas perguntas. A primeira é se tem alguma informação em relação a GBV e HTLV, se um outro retrovírus, enfim, não sei. E a outra, nem sei se faz muito sentido, mas eu pensei agora que você falou da interferência na ativação celular, se isso também poderia ter algum impacto em doença autoimune. Então, sobre HTLV, a gente tem uma coorte no laboratório, e uma das coisas que a gente imaginou é se a mesma coinfecção não poderia ter um efeito benéfico para HTLV, já que HTLV é associado com muita secreção espontânea de interferon gama, aquela história que a gente conhece. Então, a gente fez uma primeira análise, o número de casos não é tão grande, não encontramos relação. Então, foi uma relação nula entre uma coisa e outra. Se dá certo esse efeito do GBVC de reduzir significativamente a ativação celular, dependendo do mecanismo de ativação celular de qualquer doença imune, ele poderia ser considerado. Eu acho que ainda falta a gente confirmar que em pessoas que não vivem com HIV, a gente vê esse mesmo efeito, sabe? E eu não tenho ainda evidência clara de que, se você pegar uma pessoa que não tem o vírus, você consegue também reduzir a ativação. Então, a gente precisa... Porque o número de pessoas não HIV que tem o GBVC é tão pequeno, comparado com os HIVs, que é mais difícil a gente ter um número crítico para responder essa questão. Esper, é fácil crescer esse vírus aí em cultura celular? Segundo o David, ele cresce facinho. Porque uma coisa interessante é que com 10/8 é estranho que esse vírus esteja multiplicando tanto no nosso corpo e não está tendo uma inflamação, não é inflamação, mas tem uma resposta de interferon. Será que porque eu sei que a hepatite C ele tem um NS4 que corta, né, um dos cardomains que não deixa ter resposta de interferon. Eu queria saber se você já leu alguma coisa sobre isso, se esse vírus até talvez estimule um pouco essa relação de interferon, e por isso que ajude a diminuir a replicação viral de HIV. A suspeita que eu tenho é que esse mecanismo de redução de ativação celular deve ser um dos mecanismos de defesa do próprio vírus, né? E ele deve utilizar mecanismos que bloqueiem
a ação citotóxica, por exemplo, ou outros mecanismos de resposta imunicelular para sobreviver por tanto tempo em cargas virais tão altas nessas pessoas. Então, essa que é a minha suspeita. Agora, a gente ainda não tem nenhum trabalho que mapeou a resposta citotóxica ou auxiliadora contra as partículas de GBVC pela falta de interesse por ele não ser um vírus patogênico, entendeu? Mas isso é uma das coisas que está incluído nesse projeto com os primatas, que vai começar, se ele for financiado, e vai ser feito. Professor, Oi. fico feliz aqui de ter vindo e ter ouvido falar sobre o GBVC, que há 2 anos eu tive a ideia de fazer no meu mestrado, iniciar esse trabalho com o GBVC, não sei porquê, porque não tem ninguém nessa linha de pesquisa em Recife. Tanto é que, não sei se eu peguei o momento pior, que a Roche, até há 2 anos atrás, não fabrica mais o kit, o ELISA. Agora só o PCR. Não sei, tem os da China que não são muito confiáveis, e até eu gostaria de uma orientação sua com relação a isso. O que eu vi agora recentemente foi o grupo francês trabalhar na proteína não estrutural NS3, e eles estão buscando justamente isso, o perfil HUNT, MIP-alfa, MIP-beta, e SDF1, fator derivado do estroma. E tem trabalho mostrando GBVC em pacientes HIV com relação ao tempo de HIV. Você vê que o GBVC ele estaria teria uma melhor resposta nas pessoas com doença há mais de 5 anos, mais ou menos nessa data. Seriam mais ou menos pessoas que teriam X4 e teriam um perfil mais SDF1. Tanto é que, assim, eu estou tentando, não sei se vou conseguir, porque, como eu estou num lugar bastante difícil, assim, para isso, bastante difícil, é fazer uma coorte tentando dosar o HUNT, o MIP-alfa, o MIP-beta e o SDF1 nos pacientes GBVC e HIV. Assim. Tem trabalhos já mostrados em congresso do grupo do DEN e do EC que ele sugere isso mesmo, que você estimula as células in vitro, e na presença do GBVC, eles diminuem mesmo a expressão dessas quimiocinas. Mas eu vou trabalhar em vivo, no caso. Assim. Então você vai provavelmente estender o trabalho que eles já fizeram, que é muito interessante. Então, é muito importante esse tipo de observação. A outra coisa é que NS3 parece que reduz a expressão de CXCR4, e esse é um dos mecanismos que muitos acreditam ser responsável pela ação antiviral ou o efeito benéfico do... É uma controvérsia, no caso. Alguns acreditam que a presença da E2 diminuiria esses correceptores. Alguns outros grupos acham que não. E a outra coisa do ELISA, a gente também teve o mesmo problema, quer dizer, a gente não tem mais acesso aos kits de ELISA, mas em todos os estudos, sempre o efeito você tem com a viremia. Então, para muitas das coisas que a gente está fazendo, e para um trabalho que vamos começar aqui com a Daiane no tese de doutorado dela, a gente vai usar a viremia para tentar identificar convertores do GBVC de negativos para positivos. Então, estamos deixando um pouco de lado a pesquisa de anticorpos pela dificuldade de acesso ao teste também. Esper, vocês dividiram o grupo de HIV? Vocês fizeram, por acaso, em algum elite control a GBVC, para ver se estava presente? Mas é independente, viu, Karina? A gente não conseguiu encontrar, mesmo porque o número de controladores de elite que a gente tem é muito pequeno. E translocação microbiana, vocês chegaram a ver? Não Já chegamos. que diminui a ativação? Não chegamos. É uma coisa que precisa ser feita ainda. Tudo bem?